Hoje o Jornal da Orla Turismo vai visitar a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Petrópolis foi fundada pelo imperador Dom Pedro II no dia 16 de março de 1843, nas terras da fazenda do Córrego Seco, que havia sido adquirida pelo imperador Dom Pedro I durante as suas viagens entre o Rio e as Minas Gerais. A cidade era o local favorito para o veraneio da corte imperial. Foi capital federal de 1894 a 1903 e também tornou-se residência de verão de presidentes da República. A cidade imperial, como também é conhecida, tornou-se reduto de artistas, intelectuais e pessoas famosas, sendo um dos principais polos turísticos do país. A Serra Verde Imperial, com seus múltiplos cenários atraentes, é eleita como um dos 65 destinos indutores do turismo no país. Com uma combinação distinta de cenários, forma um roteiro imperdível e rico em aventura, história e cultura. Tudo isso e muito mais espera por você nas avenidas arborizadas, praças e palácios emoldurados pela exuberância da Mata Atlântica e faz de Petrópolis uma cidade turística rica por nobreza. E o nosso tour pela cidade começa pela Catedral São Pedro de Alcântara. Uma imponente catedral construída em estilo neogótico francês do século XVIII. No seu interior, existem obras esculpidas em mármore de Carrara, destacando-se a Capela Imperial, que está situada à direita, na entrada principal da catedral. O padroeiro escolhido para a catedral foi São Pedro de Alcântara, venerado como protetor da monarquia e que fora instituído como patrono oficial do Império Brasileiro por Dom Pedro I. Nossa próxima visita é no monumento Trono de Fátima. Construído como local de oração, a cúpula protetora apoia-se em 7 colunas, representando os dons do Espírito Santo. A imagem da Virgem mede 3,5 metros e foi esculpida na Itália, especialmente para o Monumento de Petrópolis. Chegou no Brasil em 1951. Erguida no antigo Morro do Encanto em 1918. A Casa de Santos Dumont foi desenhada pelo próprio, com a ajuda do engenheiro Eduardo Pederneiras, para servir de residência de verão e, devido à sua localização, foi carinhosamente apelidada de A Encantada. Uma curiosidade da casa é que não tinha cozinha e todas as refeições vinham do Palace Hotel, atual prédio da Universidade Católica de Petrópolis, junto ao Relógio de Flores. Chama a atenção do visitante a escada recortada em forma de raquete, o que obriga o mesmo sempre começá-la com o pé direito. O Santos Dumont, ele gostava muito aqui de Petrópolis. Petrópolis era uma cidade que no começo do século XX era muito procurada pelas pessoas para vir para cá descansar, até por conta da tradição que se formou aqui com o veraneio da família real, família imperial. Então Santos Dumont vinha aqui em Petrópolis, ele ficava hospedado no hotel que tem aqui ao lado da casa, que era o Palace Hotel. Dali então surgiu a ideia dele de construir uma casa aqui, né, que é um terreno bem próximo, que ele via lá do hotel. Dali então ele comprou o terreno, que era até de um descendente de colono alemão, né, da família lá do Rittmeyer. Aí ele, a partir do momento que ele comprou, em 1918, no mesmo ano houve o planejamento da casa, a planta, inclusive com a colaboração do Eduardo Pederneiras, que foi o que projetou Copacabana Palace, e a casa foi construída nesse mesmo ano. A casa de estilo alpino, uma casa que era praticamente uma casa para uma pessoa só, que era para ele. E dali ele vivia, né, os períodos aqui em Petrópolis, passeava aqui pelas ruas, as pessoas lembram dele andando por aqui, pessoas, né, mais idosas. E ele gostava muito da vida aqui em Petrópolis, tinha muito prazer em morar aqui. O Santos Dumont, ele nasceu em Minas, né? Inclusive a cidade em que ele nasceu hoje em dia se chama Santos Dumont, fica perto de Juiz de Fora. E quando ele, né, ficou com 18 anos, né, isso depois de um tempo que ele viveu em São Paulo, que a família se mudou, né, o pai dele deu os recursos para que ele pudesse estudar em Paris, porque o pai de Santos Dumont ele era engenheiro, havia inclusive estudado em Paris, e viu que desde pequeno, o Alberto Santos Dumont, o filho dele, era muito habilidoso em mexer com motor, né, ele era muito inteligente com isso tudo. E aí o pai dele viu que ele tinha um potencial para desenvolver. E aí ele mandou o filho para Paris, inclusive tem uma carta que o pai dele escreveu para ele, falando para ele procurar alguns primos em Paris, que o nome Dumont é o nome francês, o pai dele, né, que trouxe, tinha família lá. Então ele foi para Paris, e aí em Paris ele procurou alguns mestres, inclusive ele não tem uma formação assim
como nós conhecemos hoje, universitário. Na verdade, ele foi conhecendo pessoas que foram ajudando ele ali, ele foi tomando conhecimento com aquelas pessoas e adquirindo conhecimento. Dali, então, ele foi brilhante, porque ele desenvolveu o balão dirigível, né? E, finalmente, o avião, em 1906, o 14 bis, né? Que era um avião que decolava sozinho, tem até a foto mostrando em quadro dele decolando lá em Paris, no campo de Bagatelle, e que foi uma coisa fenomenal para a época, né? Algo assim, né? Considerado extra mundo. E disso ali o Santos Dumont se tornou muito famoso, muito conhecido até hoje. Muitos franceses chegam aqui e conhecem, sabem quem é o Santos Dumont, eles estudam lá na França. E se tornou um indivíduo, inclusive, muito representativo do próprio Brasil, porque foi uma pessoa de uma inteligência, um brasileiro, né, de uma inteligência tremenda, que brilhou lá no estrangeiro, levando o nome do Brasil. Inclusive, isso é uma coisa muito curiosa, que ele fazia questão de fazer menção à origem brasileira dele. Tanto é que, dos balões que ele criou, o primeiro balão se chamava Brasil. Né, o Brasil. Ele ainda tem uns versinhos que falam mais ou menos: Brasil, meu primeiro balão, meu mais querido balão de todos, né? E daí então ele criou vários outros, mas sempre também quando ele assinava o nome dele nas cartas, em documentos, ele botava Santos igual a Dumont. Porque para ele o nome brasileiro Santos, ele dava ali a mesma importância que do nome francês, Dumont. Não era o fato de um ser francês e brasileiro naquela época, que havia um europocentrismo tão maior do que até existe hoje, que ele desvalorizava a origem brasileira. Ele fazia até questão de salientar isso no nome Santos, no nome do balão que ele deu e tudo mais. Santos Dumont teve essa carreira de inventor e tudo. Aí chegou uma hora que ele parou, que ele praticamente se aposentou, né? E aí ele veio para o Brasil e tudo e construiu essa casa em 1918, depois do avião e tudo. E aí nessa casa que ele morou de 1918 a 1922, ininterruptamente. Inclusive ele escreveu um livro aqui nessa casa. O livro se chama assim, O que eu vi, o que nós veremos. Inclusive se você colocar lá no Google, ele cai no site do domínio público. O livro está lá, qualquer um pode ler. Tem o que eu vi, o que nós veremos, tem um livro que ele escreveu antes, foram meus balões. Ele escreveu o livro aqui, ele ficava aqui descansando e tudo mais. E a partir de 1922, ele continuava vindo aqui, mas aí periodicamente, porque ele passou até mesmo a viajar algumas vezes para a França, para a Suíça, ficava em São Paulo às vezes, né? Tem até uma carta aqui na casa que escreveu lá em São Paulo, estava lá. Ficava no Rio de Janeiro, ele ficava viajando em vários lugares e, obviamente, passando períodos aqui nessa casa, temporadas aqui descansando em Petrópolis. O Museu Imperial é localizado no antigo Palácio Imperial, a residência preferida de Dom Pedro II. A construção em estilo neoclássico é considerada relativamente simples para a residência de soberanos, mas perfeitamente adaptada à função de casa de campo, sem deixar de ser elegante. A atração principal é a coroa de Dom Pedro II, exibida com medidas de segurança, é toda em ouro cinzelado, ornamentada com brilhantes e pérolas. Até a construção de Brasília, foi o único prédio construído para a residência de um chefe de Estado. É o museu mais visitado no Brasil. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Palácio de Cristal integra o conjunto arquitetônico e paisagístico da Praça da Confluência. Hoje em dia, abriga eventos culturais e diversas exposições. E aos sábados, o turista pode curtir uma ótima música ao vivo. Os turistas que procuram conhecer Petrópolis de uma maneira tradicional e clássica e ao mesmo tempo diferente, a nossa sugestão fica por conta do Passeio de Vitórias, as charretes trazidas por comerciantes ingleses ao Brasil em meados do século XIX. E agora um passeio bem interessante, é a visita ao Museu de Cera. Encontre personagens históricos, da ciência, da política, das histórias em quadrinhos, interagindo em cenários especiais com figuras de cera em tamanho natural. Vale a pena conferir. Para as compras, a nossa dica é a Rua Teresa. Próxima ao centro histórico, é conhecida nacionalmente como um incomparável shopping a céu aberto, com roupas e acessórios de moda a preços de fábrica. Depois de ótimas dicas do que fazer em Petrópolis, vamos conhecer agora os melhores locais para se hospedar. Aliar requinte e modernidade para promover o bem-estar e qualidade de vida sempre foi o objetivo do primeiro spa da América Latina. Localizado em um dos pontos mais charmosos do Rio de Janeiro, é cercado pela Mata Atlântica. A Sazon Spa mantém a tradição de prestar um serviço de excelência, unindo o cuidado com o corpo e com a mente, a criação de hábitos saudáveis num ambiente agradável.
Oferecer conforto e serviços exclusivos e personalizados são prioridades da Sazon Spa. As 20 unidades existentes na Sazon foram cuidadosamente decoradas e permitem a hospedagem de até 40 pessoas. Saúde e relaxamento em um cenário perfeito, só na Sazon Spa. Tratamento único e preocupação com os detalhes fazem do Solar Fazenda do Cedro um refúgio para casais e família. Um lugar privilegiado, cercado pela Mata Atlântica, em uma charmosa fazenda com diversas opções de lazer para adultos e crianças. O Hotel Solar Fazenda do Cedro conta em sua área de lazer com piscinas, lago, quadra de tênis, salão de jogos, além de fazendinha para a garotada se divertir. Os quartos são equipados com TV, frigobar, ar-condicionado, internet sem fio, quartos com hidro. Então, venha conhecer o Solar Fazenda do Cedro. Em um estilo rústico e aconchegante, a pousada Morada das Flores conta com um atendimento personalizado. Está situada aproximadamente a 10 minutos de carro do centro histórico, em um dos bairros com as melhores condições climáticas da região. As acomodações oferecem a você o conforto necessário para se sentir em casa e poder desfrutar do que a cidade tem de melhor a lhe oferecer. O hóspede ainda pode desfrutar da piscina e sauna seca. A varanda de inverno é um convite à leitura. A pousada possui 8 apartamentos, sendo 5 localizados fora do corpo principal e 3 dentro da casa. Cada um decorado de modo peculiar, dando a sensação de estarmos em casa de amigos. A pousada Spa Orquídea da Serra é outra ótima opção para quem quer se hospedar em Petrópolis com conforto, em meio à natureza com flora exuberante e traz para Petrópolis uma proposta diferenciada na prevenção e promoção da saúde. Localizada a 5 minutos do centro histórico, a pousada está situada dentro de uma área de proteção ambiental e oferece serviços especiais para cuidar da sua saúde e beleza, proporcionando aos clientes equilíbrio e bem-estar, resgatando a força vital de cada indivíduo. A pousada Spa Orquídea da Serra dispõe de um spa com tratamentos que englobam um conjunto de terapias multidisciplinares, adotando a medicina integrativa, com ênfase na promoção de saúde na dimensão biopsicossocial. A pousada dispõe ainda de um restaurante que prima por uma alimentação saudável e balanceada. E o Jornal da Orla Turismo se despede por aqui. Na semana que vem estaremos de volta com mais opções de viagens. Envie dicas e sugestões para o nosso e-mail. Ah, e não esqueça, separe o lixo em casa e no trabalho. Essa é mais uma dica do Jornal da Orla. Até a próxima viagem.